espera de nós. Nós não servimos a um Deus, embora Ele trabalhe em favor daqueles que nele esperam, mas nós não servimos a Deus só para receber, nós temos que entregar para o Senhor. E a palavra vai dizer nesse texto, eu quero que coloque Oséias 6:6, por favor, capítulo 6 e versículo 6. A palavra vai falar de duas coisas que Deus quer de nós. Você está preparado para isso? Porque às vezes nós nos preparamos para vir à casa de Deus e dizer para Deus o que nós queremos dele. Mas hoje Deus vai falar o que Ele quer de nós. Aleluia. Se você não estiver disposto a entregar nada para o Senhor, hoje não é o teu dia. Mas fique aí. Quem sabe até o fim Deus te pega nessa noite, em nome de Jesus, e você muda o teu coração. A palavra diz em Oséias 6:6: porque eu quero, dá para colocar aqui também? Não? Tá? Oséias 6:6: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Vou repetir. Porque eu quero, Deus falando aqui, irmãos, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Amém? Pode sentar. Nesse texto Deus fala que quer duas coisas de nós: misericórdia e conhecimento em relação a Ele, conhecimento dEle. Irmãos, olhem para cá. Nós servimos a um Deus que Ele tem grande misericórdia para conosco. Olha para a tua vida, assim como eu olho para a minha. Você acha que nós somos merecedores de alguma coisa? Tem até uma canção que fala, temos que cantar aquela lá, pastor, vocês têm que cantar aquela lá. O que eu merecia era a morte. O que eu merecia era estar morto. O que eu merecia era continuar condenado. Mas o Senhor tem tão grande misericórdia para conosco, irmãos. Então o Senhor espera que nós tenhamos misericórdia para com os outros. O Senhor espera que nós tenhamos misericórdia para com as pessoas. Sobre as misericórdias do Senhor, a Bíblia diz que elas se renovam a cada manhã, que elas são a causa de não sermos consumidos, e que as misericórdias de Deus não têm fim. Aleluia! Nós só estamos de pé, você só está de pé por causa da misericórdia de Deus. Não é pelas tuas obras, não é porque você é bom, não é porque você é crente, não é porque você é diferente, não. É porque a misericórdia do Senhor é grande sobre as nossas vidas. Ela é imensa, ela não tem fim, ela se renova a cada manhã. A cada manhã nós precisamos fazer um voto com Deus de passarmos mais um dia na presença dEle. A cada manhã nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, porque a misericórdia do Senhor, ela vai se renovando, e nós vamos precisando dela todos os dias. Então o Senhor espera de nós misericórdia, o Senhor espera de nós o conhecimento dEle. A palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Existem meios de conhecer o Senhor. Quais são os principais? Eu posso citar aqui a oração, a leitura da palavra de Deus e o jejum. 3 coisas que fazem com que nós conheçamos a Deus, fazem com que nós tenhamos mais intimidade com o Senhor. Nós pregadores e pastores, queremos pregar para uma igreja que quando falemos sobre oração, jejum e leitura da Bíblia, não pareça que estamos falando grego, que estamos falando outro idioma. Por quê, pastor? Porque às vezes a pessoa nunca jejuou, às vezes a pessoa não pega a Bíblia para ler, às vezes a pessoa é crente, mas ela não ora.
Então, quando nós falamos desse tipo de coisa, aquilo que o Senhor espera de nós, misericórdia, conhecimento de Deus, e que conhecer a Deus demanda que nós tenhamos aplicação em ler a palavra de Deus, que nós nos apliquemos a orar, a buscar ao Senhor, a jejuar, a mortificar a nossa carne. O Senhor está dizendo para nós aquilo que Ele quer, mas quem é abençoado não é Deus, quem é abençoado é a gente, quando nós entregamos aquilo que o Senhor quer. A primeira coisa que o Senhor pede nesse texto, não esqueça, misericórdia e conhecimento de Deus, amém? Não esqueça, misericórdia e conhecimento de Deus. A palavra misericórdia, ela vem do latim, miser quer dizer miséria, e cor vem de coração. Então misericórdia, irmãos, é a capacidade de colocar o coração na dor do próximo, agindo com bondade e empatia para aliviar essa dor. Não foi isso que Deus fez conosco? Deus não se colocou em nosso lugar? Jesus não veio a esse mundo e fez-se maldição por nós. Jesus não veio a esse mundo e morreu naquela cruz em nosso lugar, para que nós fôssemos perdoados, para que nós fôssemos remidos, para que nós fôssemos livres da segunda morte, que é o inferno. Então Jesus teve misericórdia de nós, Ele se colocou, Ele colocou o coração dEle, Deus colocou o coração dEle na nossa dor, agiu com bondade, com empatia, se colocou no nosso lugar e aliviou a nossa dor. Portanto, nós precisamos nos parecer com o Senhor e termos misericórdia. A Bíblia diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós temos na igreja, de um modo geral, não na nossa igreja, nós temos alguns tipos de crente, alguns tipos de pessoas. Tem aqueles que são meio mundanos, não são nem crentes, nem não crentes, não sabem o que querem da vida, eles estão na igreja, mas eles agem como mundanos. Só que nós temos na igreja também alguns legalistas às vezes. Como assim, pastor? Eles não têm misericórdia de ninguém. Mas fulano pecou, olha lá, é fiscal do pecado do outro. Se o pastor deixar, qualquer dia um irmão desse fica lá na porta perguntando quando tu chega, qual é o teu pecado hoje? Nós vamos saber se tu pode entrar aqui ou não. Porque tem crente que é assim, ele não entende que ele é tão pecador quanto o outro, e que ele precisou da misericórdia de Deus, que ele precisa todos os dias da misericórdia do Senhor. Amém, irmãos? Nós temos que pedir para o Senhor um coração parecido com o dele, um coração misericordioso, um coração que vai perdoar, um coração que vai caminhar, que vai andar mais uma milha, um coração que vai, meus amados, ter misericórdia dos outros, porque Jesus disse que se nós não perdoarmos uns aos outros, nós não seremos perdoados. Não, mas comigo é assim, tem que resolver logo, tem que tirar logo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Irmão, cuida da tua vida. Estou falando para algum legalista, se tiver aqui, que fica fiscalizando, que fica vigiando a vida e o pecado dos outros. Você sabe quanto custa ganhar uma alma? Você sabe quanto de oração, quanto de abrir mão de tantas coisas custa para ganhar uma alma para Jesus, para que venha um crente legalista sem misericórdia nenhuma e diga que o fulano de tal não presta, que ele não tem mais jeito, que ele não pode isso, que ele não pode aquilo. Quem é você para falar do teu irmão? Quem é você para julgar o teu irmão? Tenha misericórdia, irmãos. Tenha misericórdia. Um dia você vai precisar de misericórdia. Um dia você, eu vou repetir para você nunca esquecer. Um dia, primeiro que você já precisou, talvez não se deu de conta, esqueceu, está com problema de memória. Você precisou, mas você voltará a precisar de misericórdia. Porque você não é perfeito, porque eu não sou perfeito, nós vamos errar. E Jesus disse, com a mesma medida que vocês medirem, vocês serão medidos. Quando você julga alguém sem misericórdia, assim você será julgado pelo Senhor. Para nos parecermos com Cristo, nós precisamos ser misericordiosos. Lucas 6,36, Jesus fala, sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Aleluia.
Nós recém louvamos aqui, cantamos uma canção que fala do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano fica claro o que é amar o próximo e ter misericórdia dele. Aleluia. Um homem de Samaria, que nem religioso era, ajudou um desconhecido que estava em grande aflição. Para eu resumir a história aqui, esse homem, esse bom samaritano, como a Bíblia o chama, ele encontrou um desconhecido caído, machucado no chão, que se ele deixasse aquele homem ali, muito provavelmente aquele homem morreria. Mas o que ele fez, sendo um samaritano, sendo alguém que não era religioso, sendo alguém que não temia o Senhor, ainda assim ele pegou aquele desconhecido, levou para um lugar onde tivesse um abrigo, comida, até que ele pudesse descansar e se recuperar, e ainda pagou todas as despesas dele naquele lugar. Algo que dois religiosos não fizeram, algo que dois, entre aspas, crentes não fizeram. Passou ali um sacerdote, deu de ombros. Passou ali um levita, não deu nem bola para o que estava acontecendo. Mas aquele homem, aquele bom samaritano, aquele homem que nem religioso era, aquele homem que representa Jesus, ele levantou o desconhecido que estava caído. E ele não só levantou, como ele o hospedou, para que ele pudesse tomar um banho, para que ele pudesse ter suas feridas curadas, para que ele pudesse descansar naquele lugar. Irmão, você não entende que Jesus fez isso contigo? Você não entende que Jesus fez isso conosco? Nós estávamos caídos, nós estávamos afundados no pecado, nós estávamos condenados com a nossa vida destruída, mas o Senhor olhou para nós com um olhar de misericórdia, e hoje você está aqui, e hoje você está de pé, e hoje você é salvo, porque Deus teve misericórdia de você. Aleluia. Nós temos que ter misericórdia, é isso que Deus quer de nós, misericórdia. Eu quero de vocês, que vocês sejam misericordiosos. Aí Jesus fala lá na história do bom samaritano, na parábola, Jesus ele diz, porque ele estava explicando para um mestre da lei sobre quem era o próximo. Quem é o nosso próximo, Senhor? E aí ele conta essa parábola, e no final, aí ele fala do levita, ele fala do sacerdote, ele fala do samaritano, e no final Jesus fala assim, ó: qual pois destes três te parece que foi o próximo, daquele que caiu nas mãos dos bandidos? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Aleluia. Experimenta fazer com as pessoas da mesma maneira que Jesus fez contigo. Experimenta olhar para as pessoas da mesma maneira que Jesus olha para ti. Experimenta agir e falar com as pessoas da mesma maneira que Jesus fala contigo. Muita gente tem pecados que são ocultos, irmãos. Muita gente, talvez até alguém que está me olhando aqui nessa noite, tem pecado que é oculto, que ninguém sabe. E anda até de cabeça erguida, como se não tivesse pecados, como se fosse o perfeito. E aí quando você vê alguém que tem um pecado que é exposto, você aponta o dedo, você acusa, você diz: olha lá pecador, olha lá mentiroso, olha lá fofoqueiro, olha lá o adúltero, olha lá aquele que não abandonou o pecado ainda, quando na verdade muitos têm o pecado oculto. Só que de Deus nada fica oculto, irmãos. De Deus nada nós podemos omitir, nós podemos esconder. Deus vê todas as coisas, diga glória a Deus. Irmão, porque quem realmente conhece a Deus, começa a se parecer com Ele. E o nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus é misericordioso. Às vezes a gente diz assim, ó: não, eu tenho que me parecer com Jesus, eu tenho que viver em santidade. Eu sou santo, então eu pareço com Jesus. Irmãos, nós temos que procurar parecer com Jesus em todos os aspectos. Que essa pessoa ela se acha tão santa, tão cheia de santidade, que ela esquece que um dia ela precisou de misericórdia. Que ela esquece que um dia ela não tinha força para parar de pecar, ela não tinha força para sair do buraco que estava metido. E Jesus foi lá e o resgatou do mesmo jeito. Mesmo assim, Jesus foi lá e tirou ela do fundo do poço. Sabe o que Deus quer de nós nessa noite, irmãos? E não só nessa noite, mas que nós sejamos misericordiosos. Aleluia. E o mesmo texto, o mesmo versículo que fala da misericórdia, que fala que o Senhor quer de nós que sejamos misericordiosos. A segunda coisa que Deus exige do seu povo é o conhecimento dEle.
Jesus declarou em João 17 que o próprio sentido da vida eterna está em conhecer a Deus. Olha só o que diz o texto: e a vida eterna é esta. Olha que Jesus, veja bem, Jesus estava orando por seus discípulos, Jesus estava falando com o Pai, amém? E Jesus diz assim, ó: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aleluia. O próprio sentido da vida eterna está em conhecer o Senhor, irmãos. Conhecer a Deus exige intimidade. Olha o que diz em 1 João. A Bíblia diz que quem diz conhecer a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, está mentindo. Se você não guarda a palavra de Deus que fala para tu ser misericordioso, se você não guarda a palavra de Deus em tantos aspectos que Deus nos ensina e nos conduz para que andemos no seu caminho, se nós não guardamos essa palavra e nós falarmos que conhecemos o Senhor, nós estamos sendo mentirosos. Sabe quem é mentiroso e é o pai da mentira? É o diabo. Então não adianta eu dizer que eu conheço a Deus se eu não obedeço os seus mandamentos, se eu não obedeço a sua palavra. A falta de conhecimento, irmãos, traz consequências graves para a nossa vida. Em Oséias 4:6, o profeta advertiu o povo de Deus: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quantos crentes se desviam? Quantos crentes saem da presença de Deus? Ontem o William pegou uma palavra poderosa aqui no culto dos homens, e ele falou algo que eu acho bem interessante, e eu acho que isso, William, é meio inerente do povo nosso aqui da nossa região, e tem que mudar isso aí. Tem gente que se ofende com tudo, é ofendidinho com tudo. Se tu vai repreender, se tu vai dar uma palavra, se tu vai dar um direcionamento, se tu vai corrigir, a pessoa fica ofendida. Ela se ofende com tudo. E sabe por que isso acontece? Porque falta conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus, especificamente sobre a parte da repreensão. Pega o teu celularzinho, que tu não sai dele às vezes, e vai pesquisar todos os versículos que falam de correção, de repreensão, de disciplina da parte de Deus. Aí quando tu for repreendido, quando tu for disciplinado, tu vai dar glória a Deus. Tu vai dar glória a Deus. Aleluia. Mas muita gente não aceita, muita gente não quer, muita gente se ofende. Por quê? Porque falta conhecimento. E aí sabe o que acontece? É destruído. O diabo não brinca. Quem brinca de ser crente é o crente. O diabo não brinca de ser diabo. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, quando nós não conhecemos o Senhor, nós somos destruídos. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Isso aponta para a negligência em buscar a Deus. A negligência, a rejeição à palavra de Deus. Nós temos que viver mais, meus amados, a fé em Cristo Jesus. Nós temos que viver mais a palavra de Deus. Eu tenho que conhecer, buscar, conhecer o Senhor. No versículo 3 do texto de Oséias, diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vou repetir. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós devemos conhecer a Deus continuamente, irmãos. Não existe essa de eu já tenho 2 anos de crente, eu já tenho 5 anos de crente, eu já tenho 10 anos de crente, eu já tenho 40 anos de crente. Que bom, sinal que você não se desviou, glória a Deus por isso. Mas daí a dizer que não precisa aprender mais, daí a dizer que já sabe tudo o que precisa saber. A coisa mais triste e dificultosa é lidar com pessoas que não são ensináveis, pessoas que não têm o coração ensinável, pessoa que não abre o coração para aprender das coisas de Deus. E você vai encontrar por aí, tem bastante aí para fora aí. Você vai encontrar pessoas que você vai ter que desenhar para ela, vai ter que pegar a Bíblia e mostrar para ela, ainda assim ela não vai acreditar. Por quê? Porque ela não conhece a Deus, porque ela não conhece o Senhor. Eu sou pastor de vocês, irmãos, eu conheço a maioria da vida de muitos aqui,
E muitos eu vejo tropeçar, muitos eu vejo cair, muitos eu vejo desanimar na fé, muitos eu vejo inconstantes na sua fé, porque ainda não conhecem a Deus. E conhecer a Deus, irmão, me desculpa, mas não é nessa igreja, não é em nenhuma outra. Você não vai conhecer a Deus vindo uma vez por semana e ouvindo meia hora de pregação. Você vai conhecer a Deus quando você destroçar essa tua Bíblia lendo. Você vai conhecer a Deus quando você gastar o teu joelho em oração. Você vai conhecer a Deus quando você sair de casa pensando em Deus, falando com Deus. Você vai conhecer a Deus quando tu sentir que está muito carnal, tu fazer um jejum para quebrar essa carne. Porque tem crente que só pensa bobagem. Tem crente que é tão carnal que não fala das coisas de Deus. Os assuntos dele não é sobre Deus. Aí na igreja às vezes nem tem assunto. Por quê? Porque o assunto é lá no trabalho, porque o assunto é na rua, o assunto é com os parentes, e o assunto nunca é Jesus. O assunto até é a igreja às vezes. Falar mal da igreja, falar mal do irmão. Ó, tu viu aquela irmã lá? Tu viu aquele irmão lá? Às vezes o assunto até é a igreja, o assunto até é algum irmão, mas o assunto nunca é Jesus. Então quem sabe nós buscamos mais o Senhor, quem sabe nós lemos mais a palavra, quem sabe mais nós nos ajoelhamos em oração, quem sabe nós mais quebramos a carnalidade e nós jejuemos ao Senhor, aleluia. Para que nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, é uma busca constante, nós temos que conhecê-lo continuamente. Não é ter uma experiência com Deus, não é ter um momento com Deus, não é ter um período com Deus. Sabe aquele crente que fala assim: ô pastor, estou numa fase que se o diabo passar na minha frente, eu arrebento ele no meio. Eu digo: isso, esse aí não vai longe. Eu já penso na hora, não falo, né, irmãos? Esse aí não vai muito longe, porque esse aí vive de fase, né? Assim como ele está nessa fase agora, daqui 6 meses o diabo está pisando na cabeça dele. O diabo está fazendo uma farra lá na casa dele. Por quê? Porque ele vive de fase. O que a Bíblia diz sobre isso? Sede, pois, firmes, constantes e sempre abundantes. Diga comigo, só para você não dormir. Diga assim: firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Então não é viver de fase, é aquele que está de lua, né? Não, você é crente em todo o tempo. Você é crente na boa e você é crente na ruim. Você é crente com dinheiro, você é crente sem dinheiro. Você é crente com saúde, você é crente sem saúde. Você é crente com problema, você é crente sem nenhum problema. Aleluia! Nós temos que ser crentes em todo o tempo. São essas duas coisas que o Senhor quer de nós. Será que Ele está pedindo muito? Que nós tenhamos misericórdia, que nós sejamos misericordiosos, que nós perdoemos uns aos outros. Será que Deus está pedindo muito? Que nós tenhamos misericórdia do perdido, que nós tenhamos misericórdia do nosso familiar às vezes. Irmãos, eu fico escutando a história das famílias às vezes, da igreja. Pasme. Que a própria família não tem misericórdia. A mulher não tem misericórdia do marido, o marido não tem misericórdia da mulher, a mãe não tem misericórdia do filho, o pai da filha. O que é isso? Sabe qual é o destino de quem não perdoa? É o inferno. Como assim, pastor? Jesus falou: se tu não perdoar o teu irmão, tu não vai ser perdoado pelo teu pai que está nos céus. Tenha misericórdia, seja misericordioso. Aleluia. Você acha que eu estaria aqui se eu não tivesse misericórdia, irmãos? Do tanto que a gente ouve de besteira, do tanto que a gente ouve de mentira, do tanto que a gente ouve da nossa família, do tanto que a gente ouve, não é exclusividade minha, vocês também passam por isso. De tanta coisa que a gente escuta, vocês acham que nós estaríamos todos aqui ainda se nós não tivéssemos misericórdia? Tem que ter. Eu já atendi gente que falou mal de mim, fez fofoca de mim, falou da minha família, falou dos meus filhos, falou tudo que não devia. E eu, na minha humanidade, eu queria era a distância. Na minha humanidade, eu queria era dar um laço no cara, na pessoa, no homem, né? Eu queria era a distância. Mas espera aí, Jesus não falou que eu tenho que negar a mim mesmo? Jesus não falou que eu tenho que ter misericórdia? E aí Deus colocou essa mesma pessoa dependendo de que eu fizesse uma oração por ela. Já pensou se eu tivesse
abandonado? Já pensou se eu tivesse dito, isso não tem mais jeito mesmo, isso aí tem que deixar se quebrar, tem que deixar se arrebentar? Você tem que ter misericórdia das pessoas, porque você vai precisar de misericórdia. Quem sabe você está precisando hoje de misericórdia e não estão te perdoando. Quem sabe você está precisando hoje de misericórdia e está sentindo o peso do pecado sobre a tua vida. Às vezes é porque você não teve misericórdia de outro. Aquilo que quiser que os outros vos façam, façais vós primeiro, diz a palavra. Porque quando não há perdão, há um peso sobre a pessoa. Quando não há perdão, há uma dívida sobre a pessoa. Você não consegue caminhar na fé, você não consegue fluir, você não consegue romper, nada dá certo, os sonhos não são realizados. Você sente um peso, parece que eu ando e não saio do lugar. Eu estou crente, eu estou na igreja, eu dou dízimo, eu tomo ceia, eu faço tudo o que tem que fazer. Pois é, mas ainda carrego uma mágoa no coração. Dá legalidade para o diabo entrar e destruir a vida. Tenha misericórdia das pessoas, amém? As coisas se resolvem tendo misericórdia. Às vezes as pessoas, elas vão até embora da igreja, porque não tiveram misericórdia. Elas acham que resolveu o problema. Eu estou indo embora, vou para outro ambiente. Viu esses papos de internet aí que às vezes tem, que a gente posta? Eu estou me sentindo bem, não estou me sentindo bem nesse ambiente, não estou sendo valorizado nesse ambiente, porque não sei o que, porque papapá, o negócio é ir embora. Aí vai e leva a carga junto, vai e leva o peso junto, vai e leva a mágoa junto, vai e leva os demônios junto. Aí vai incomodar em outro lugar, porque não se converteu, porque não liberou perdão, porque não teve misericórdia. O Senhor só está pedindo duas coisas, irmão. Não fica me olhando com essa cara, não. Ele só está pedindo duas coisas: misericórdia e conhecimento de Deus. Se talvez você tivesse mais conhecimento de Deus, uns 4 ou 5 que eu estou vendo aqui, não me estaria olhando com essa cara de escândalo aí. Aleluia, tenha conhecimento de Deus continuamente. Olha só, então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída é certa como a alva, e Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Versículo 3 de Oséias 6, se puder colocar ali. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Você sabe o que é a chuva serôdia? A Bíblia fala da chuva temporã e da chuva serôdia. A chuva temporã é aquela que vem no período certo, no momento certo. A chuva serôdia é aquela chuva que vem tardiamente. A chuva serôdia, ela vem quando os frutos já estão quase prontos para a colheita. Mas quando essa chuva vem, aqueles frutos crescem ainda mais, amadurecem ainda mais, para que eles possam ser colhidos. Quando chovia nessa época, o povo se preparava porque viria uma grande colheita. E o Senhor está prometendo para aqueles que o conhecem e que seguem buscando em conhecê-lo, que virá sobre nós uma chuva serôdia. Diga glória a Deus. A chuva que o Senhor promete para esse tempo sobre aqueles que o buscam, irmãos, é o derramamento do Espírito Santo, preparando a igreja para a grande colheita de almas. A chuva que o Senhor promete nesse tempo, a chuva serôdia, é o derramamento do Espírito. A chuva temporã, Atos capítulo 2, a chuva no tempo certo, se cumpriu a profecia, o Espírito Santo desceu. Essa foi a chuva temporã. A chuva serôdia, a chuva que vem depois do tempo, a chuva que vem preparar-nos para uma grande colheita. Fica de pé quem quer essa chuva sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Ainda que nós tenhamos perdido tempo guardando mágoas, guardando rancores, ainda que nós tenhamos perdido tempo com o pecado, ainda que nós tenhamos perdido tempo com os vícios, ainda que nós tenhamos perdido tempo com tudo que de ruim nós fazíamos na nossa vida, essa chuva virá sobre nós, em nome de Jesus Cristo, para preparar-nos para uma grande colheita de almas. A Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. Quem não tem misericórdia não consegue ganhar alma. Quem não tem misericórdia, como vai falar do amor de Jesus para o pecador? Quem não tem misericórdia, como vai falar do perdão de Deus para o perdido?
Quem não tem conhecimento de Deus, quem não conhece o Senhor, como vai falar de Deus para alguém? Como é que você vai falar de um Deus que você não conhece? Como é que você vai falar de um Cristo que você não teve um encontro com Ele ainda? Essa chuva virá sobre a tua vida, e ela virá hoje, em nome de Jesus. Tem alguém que crê nessa palavra? Ela virá hoje, em nome do Senhor Jesus. Quem quer conhecer a Deus aí? Quem quer conhecer o Senhor? Quem quer conhecer Jesus mais e mais? Oh, aleluia. Então comece a glorificar o nome dEle, comece a exaltar o nome dEle, conhecer, prosseguir em conhecer o Senhor. Pai, nós estamos aqui nessa noite para te adorar, para aprendermos contigo, e nós entendemos nessa noite, meu Pai, que tu queres misericórdia de nós, que tu queres que nós busquemos o conhecimento de ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós devemos ser misericordiosos, irmãos, porque a misericórdia prevalece sobre o juízo. Olha o que diz o texto de Tiago 2,13, atente para isso. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Quem conseguiu me escutar aí? Vou repetir, Tiago 2,13. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso, porque a misericórdia vence o juízo. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido, disse o Senhor Jesus. Pessoas sem misericórdia correm o risco de não entrar no reino dos céus. Mas a misericórdia vence o juízo. O juízo de Deus estava sobre nós, irmãos. Nós estávamos todos condenados, mas a misericórdia prevaleceu sobre o juízo, e você é salvo. Também devemos frutificar em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus. Colossenses 1,10 diz: frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder. Aleluia. Nós queremos nos parecer com o Senhor, porque quando nos parecemos com o Senhor, nós amamos mais, nós perdoamos mais, nós temos mais misericórdia, nós desejamos mais a sua presença. Deus não está procurando pessoas religiosas, Deus está procurando corações quebrantados, cheios de misericórdia, que desejam conhecê-lo de verdade. Misericórdia e conhecimento de Deus. Nos ensina, Senhor, a sermos misericordiosos. Nós queremos te conhecer, Senhor. Nós queremos te conhecer mais e mais. Pois eu sei